Salve Maria, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês, contar um pouquinho da leitura que eu estou fazendo sobre o livro A Única Coisa e sobre um pouquinho da visão que eu estou tendo desse livro, como eu posso utilizar isso para a minha vida de oração e para o meu crescimento espiritual. Como eu falei para vocês, o intuito desse canal é trazer vídeos para vocês que, através daquilo que eu estou buscando conhecer, eu consiga colocar um olhar católico, né? E quantas vezes a gente não precisa desse olhar para que a gente cresça na nossa vida de santidade e na nossa vida de oração? Então, se você vai assistir esse vídeo comigo, já deixe seu like. Se você não gostar no final, você pode tirar. Se inscreve no canal e vamos juntos buscar crescer e amadurecer essa ideia que eu trouxe para vocês, amém? Bom, eu tô ainda no começo, né, do livro. O livro é um pouco extenso, eu acho que, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. 238 páginas. Então é um livro que não é pequeno, mas eu já estou na página 50 ali, né? E o autor vai falando um pouquinho sobre essa questão da única coisa que nós precisamos enxergar, que é o que nos gera mais resultados, né, na nossa vida. E eu sou não só nessa questão da vida de oração, mas no trabalho, né? Ele fala bastante aqui da vida particular dele, no trabalho, quando ele começou a dar não para as coisas, né? Como as coisas começaram a fluir melhor na vida dele, nesse quesito de trabalho. E aí eu comecei a analisar um pouco também a minha vida, né? Como homem, e ele vai entrando numa parte do livro na qual ele nos apresenta o princípio de Pareto, que quer dizer, eu vou explicar ele aqui por cima e a gente vai conseguindo analisar ele na nossa vida de oração e no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Pareto, ele tinha um princípio de que 20% do nosso esforço gera 80% dos nossos resultados. Então, a gente tem algo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida de oração, que é 20% do nosso esforço, só que esses 20% geram para nós 80% dos nossos resultados. Então, aquilo que a gente faz menos, mas que gera muitos resultados. Porém, hoje o que acontece, né, na nossa vida, não só na minha vida, mas na sua também, eu creio que aconteça muito isso. Muitas vezes a gente levanta e demonstra 80% de esforço e só tem 20% de resultado. Então a gente prepara um plano. Eu tinha muito essa dificuldade um tempo atrás, que eu queria colocar tudo muito organizado. Aí tinha Notion, eu colocava no Notion tudo o que eu tinha que fazer, checklist, isso e aquilo. E isso era 80% de esforço, porque eu perdia muito tempo montando, perdia muito tempo organizando, ajeitando. E na hora que eu ia ver o resultado em si, por si só, não era o resultado que eu esperava, né, na minha vida de oração. Então, isso acaba que compromete. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, que são 6 horas da manhã. Então, né, vamos pra cima. Eu via muito isso, que eu me esforçava muito para poder fazer, para poder montar a ideia e não conseguia colher frutos. No trabalho é a mesma coisa, às vezes eu gastava muito tempo montando arte, fazendo isso, fazendo aquilo, e aquilo não gerava vendas para mim nos meus produtos. Então eu tinha um esforço muito grande e poucos resultados. E aí então, desde então, eu já conhecia esse princípio de Pareto, não desse livro, mas de outro livro. Porém, esse livro me levou até uma introspecção. O que eu faço? Eu não sou o tipo de leitor, eu não consigo, na verdade, né? Tem pessoas que são assim, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui, eu tenho que terminar ele hoje. Ou, no caso, terminar ele. Não importa, tipo, às vezes 1, 2, 3, uma semana, um mês, não importa. Mas eu tenho que começar ele e terminar ele. Isso eu não consigo. Por mais que provavelmente ele vai falar isso aqui no livro, que é bom você iniciar uma coisa e terminar ela. Mas eu não consigo porque, assim, a minha leitura, eu tenho um problema muito grande, porque eu gosto de ler e depois eu gosto de ficar pensando sobre aquilo que eu li. Então, por exemplo, ontem eu li esse livro, por isso que eu tô trazendo essa reflexão para nós hoje. Então, por exemplo, assim vai. Tem outros que eu tô lendo, A Força do Silêncio, Contra a Ditadura do Ruído. Aí tem o Essencialismo, tem a Introdução à Vida de Oração, que eu tô lendo também. E são esses quatro livros que eu tô lendo. Então são 2 livros sobre religião, sobre vida de oração, sobre crescimento espiritual, e 2 livros que são mais voltados ali para autoajuda, né, que eles chamam, mas
para mim é muito mais que autoajuda, é um autoconhecimento, como eu disse, né, depende do olhar que a gente emprega aquilo. Para muitas pessoas é autoajuda porque a pessoa precisa se conhecer e tal, para mim também se torna uma autoajuda. Então, eu li ontem e fiquei meditando isso, né? Bom, mas vamos lá, vamos direto ao ponto agora que eu quero trazer para vocês. O que esse princípio ele nos mostra? Eu comecei a entender que na minha vida, e isso também vai se aplicar à sua vida, esse algo que nós fazemos, que muitas vezes é uma coisa que nós fazemos, ele gera 80% dos nossos resultados. Então eu quero trazer para vocês aqui, antes de falar aquilo que eu meditei, que eu vi que é o meu 1%, ou meus 20% ali de esforço, que me gera 80% dos resultados. Eu comecei a entender que eu precisava de algo mais para Deus. E isso engloba, né, trabalho, paternidade, vida de oração. Eu precisava de algo mais para Deus. E o que acontecia, né? Hoje a minha realidade ela é um pouco diferente, porque desde o ano passado eu resolvi mudar de casa, porque eu estava perdendo muito tempo de deslocamento, de trazer meus filhos para a escola, né? Agora meus filhos, mas ano passado era só a Mari, para a escola. E eu gastava mais ou menos em torno aí de 3 a 4 horas por dia no trânsito, porque eu me deslocava da minha casa, saía por volta do meio-dia, voltava por volta da 1h40, porque eu chegava com eles da escola, trazia na escola, eles entravam 1 hora, e voltava para casa e voltava aí por torno de 1h40. Então, 1h40 aproximadamente gastava na ida, e na volta eu tinha que sair 5h10 de casa para poder chegar em casa 7h30. Então, só nesse percurso eu gastava aí aproximadamente de 3 a 4 horas de deslocamento, né? Quando não, às vezes mais. E eu comecei a ver que esse tempo ele estava sendo muito desperdiçado na minha vida. Não que eu não fizesse nada, eu ia rezando o Santo Rosário, tentava meditar, mas eu perdia muita paciência, chegava no final do dia ali, na hora de voltar. O trânsito ele estressa a gente, né? Ele suga aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa disposição de ser caridosos, né? Porque você tá ali, cara, aquele trânsito, as pessoas são grossas, você responde da altura, aí você tem que vigiar muito. E aí eu comecei a ver que isso estava afetando a minha vida. Tava perdendo muito tempo com uma coisa que eu poderia evitar. E eu sempre fui um pai que, como eu trabalho em casa, eu sempre visei muito aquilo que eu acho mais importante para os meus filhos, que eu entendo que muitos pais não podem, porque, pô, você trabalhar home office ou trabalhar, tipo, presencial é muito diferente do que como eu que trabalho autônomo, né? Eu faço os terços, eu sou autônomo, então eu tenho essa flexibilidade de horário, muitos pais não têm. Então, por mim ter essa flexibilidade de horário, eu queria levar ela porque acaba que a gente consegue passar mais tempo com eles, e isso era muito bom para mim. E aí, desde do ano passado, eu mudei para mais próximo da onde minha filha estuda, e dentro disso eu consegui melhorar a minha vida de oração, consegui achar esse 20% do meu esforço que eu tinha que fazer para poder conseguir ter 80% dos meus resultados. E na minha vida de oração tinha muita dificuldade na questão da busca, né, pela Santa Missa. Eu queria muito, Deus sempre colocava isso no meu coração, você tem que buscar a missa. Falava assim, eu sei, Senhor, que eu tenho que buscar a missa, mas não é tão simples assim, né? E aí eu entendi que com essa mudança eu ganhei mais tempo e eu consegui fazer algo que era muito mais útil para minha salvação, e aqueles 20% que me geram 80% dos resultados. Então, desde então, eu comecei a participar da missa diária. E muitas vezes durante o dia ali, às vezes corrido, mas aquele momento da Santa Missa é um momento sagrado. Então, a missa aqui às 13 horas, o meu dia ele se resume basicamente no pilar do meu dia, no meio do meu dia ter a Santa Missa. Então, aquilo que eu faço ali pela manhã é uma preparação para mim poder estar espiritualmente preparado para receber o corpo e sangue de Jesus, e a parte da tarde é contemplar aquilo que eu recebi ali na Santa Missa. Claro que eu sou pecador, claro que eu falho ali tanto antes quanto depois, mas eu entendi que a missa ela tem me dado esse 20% de esforço, porque, como eu disse, eu vou na missa a 1h,
Quando é 1h45 já terminou a missa. Só que o que ela me leva a refletir, a comunhão que ela me dá com Deus e aquilo que ela me faz crescer é 80% dos meus resultados. Então eu tenho mais disposição para poder trabalhar, eu tenho mais disposição para poder rezar mais, eu consigo fazer coisas que, não só por conta do tempo, mas coisas que eu não conseguia fazer por mim mesmo antes de começar a participar da missa. É uma coisa que é sobrenatural, né? É uma coisa que vai além daquilo que a gente consegue entender. E eu vi que eu tô colhendo frutos, por exemplo, que eu não conseguia colher o ano passado, porque o ano passado eu tava nessa coisa de vai e volta, leva. Então você imagina, eu trabalhava por conta, acordava cedo, trabalhava até 11 horas, ajeitava as coisas com a Tainá, preparava almoço, arrumava as crianças, saía de casa, levava pra escola, voltava. Quando dava 2 horas eu tinha que trabalhar até 5. Aí depois eu tinha que sair de novo para voltar 7h30. Então, demandava tempo. E aí eu perdia tempo e eu gastava 80% do meu dia, das minhas coisas, do meu tempo, para poder ter 20% de resultado. Então eu não colhia espiritualmente aquilo que eu sabia que eu poderia colher. E aí por que eu tô falando isso? Contei essa história aqui para vocês. Porque eu entendi nesse quesito aqui, desse livro, nesse início, né, que ele vai falar do princípio de Pareto, que eu preciso de achar isso, que, como eu disse, é a Santa Missa. E eu queria ler uma parte aqui com vocês, porque ele não só fala do princípio de Pareto, né? Ele fala que a gente precisa dar continuidade ao princípio de Pareto. O que seria dar esta continuidade, né? Muitas vezes a gente acha o quê? Que a gente achou os 20%, então é isso. Então você tem que entender que existe diferença do posso fazer para o preciso fazer. O posso fazer é o que torna nossas tarefas muita coisa, muitas opções, muitas coisas que você tem que fazer. E o preciso fazer é aquilo que te gera esses resultados, que te gera os 80%. E muitas vezes você não consegue alcançar esses 80% de resultado na sua vida de oração, no seu trabalho, porque você está se esforçando para poder fazer o posso fazer e não o preciso fazer. E aí ele distingue aqui, né, a lista de tarefas e a lista de sucesso. A lista de tarefas é aquela mesclagem do posso fazer com o preciso fazer, e a lista de sucesso é o preciso fazer. E aí por que ele fala que a gente tem que dar continuidade no trabalho de Pareto, né? Ele fala que Pareto, mesmo tendo morrido, a gente precisa dar continuidade àquilo que ele ensinou, né? Ele falou, não importa quanta tarefa haja, sempre na lista inicial é possível reduzi-la a uma. Lembra que eu falei para vocês que eu entendi que uma tarefa, qual que é essa tarefa? A missa. No meu trabalho, qual que é essa tarefa? É o tempo que eu emprego fazendo o terço. Então, eu gosto de utilizar um método também, que depois eu posso trazer mais para frente aqui, creio que alguns conheçam, outros não, chama método Pomodoro. Então, o que eu faço? São 50 minutos de um trabalho focado em fazer os terços e 10 minutos de um tempo livre para mim poder levantar, tomar um café, fazer um exercício, né, um alongamento, beber uma água, ir no banheiro, fazer outras coisas que não seja o trabalho. Por que eu faço isso? Às vezes as pessoas falam, nossa, é muito ruim responder no WhatsApp. É verdade, sou mesmo. Porque às vezes eu tento não mexer, e aí às vezes quando eu mexo, eu não respondo, porque são muitas mensagens, eu olho uma, olho outra, falo, depois eu respondo, e esqueço de responder. É uma coisa que eu preciso melhorar. Mas o WhatsApp, o celular, ele atrapalha o nosso foco mental. Então a gente precisa entender isso. E nesse trabalho focado de fazer, porque assim, a empresa que a gente meio que cada um faz algo, né, que é melhor para ele, para fazer. No caso, eu não gosto de fazer nota fiscal, eu não gosto da parte burocrática do trabalho, mas eu prefiro a parte prática. Então eu gosto de fazer, eu gosto de organizar, separar, de ajeitar bolinha, entremeio, cruz, eu vou fazer as compras dos itens. Então essa parte fica comigo, e a Tainá tem as partes dela. Então, às vezes no seu dia, tenta entender o que você precisa fazer, não é o que você quer fazer. Ah, eu vou fazer porque... Não, se você conseguir olhar, eu preciso fazer isso. Isso aqui é o que me gera o resultado. Então faça. E aí ele fala aqui pra gente reduzir isso a um item. Então você vai olhar seus 20%, você teve lá, por exemplo, 8 itens. Aí você vai pegar aqui desses 8 itens, você vai diminuir para 4 itens. Depois você diminui para 1.
E comigo foi assim. Antes eu me empregava tempo rezando e via que eu precisava, não estava colhendo frutos espirituais da forma que eu acho que eu tinha que estar colhendo. Então, comecei a ver, falando, não, tá faltando algo que eu preciso colocar na minha vida, e aí esse algo vai me trazer esse resultado. E foi exatamente isso. Então, hoje, o que eu gastava de tempo, eu consigo recuperar trabalhando e rezando. O que eu gastava de dinheiro, né, com a locomoção, às vezes gasto com veículo, também consigo recuperar com o trabalho. E não só isso, eu tô tendo uma vida melhor, uma vida mais saudável, vamos dizer assim. Então, a ideia desse vídeo é isso, que você busque entender qual que é a única coisa que você precisa fazer que ela gera esses 80% do resultado na sua vida de oração, na sua vida no trabalho e na sua busca pela santidade. Como eu falei para vocês aqui, a minha ideia é sempre essa, sempre tudo que eu faço eu tento fazer olhando para as coisas do alto. Não adianta a gente pegar e falar, não, eu preciso de livros de autoajuda, livros de vida financeira, livros para mim poder ganhar mais dinheiro, para mim poder isso. Não, isso infelizmente, irmãos, a gente vai passar. Então a reflexão que eu deixo para você aqui, que chegou até o final desse vídeo, é isso. E busque a única coisa que você precisa fazer, realize-a com uma maestria para que você possa colher frutos espirituais. Não adianta nada você trabalhar a vida inteira buscando visar o lucro, o dinheiro, a satisfação, e chegar no final da sua vida você não ter feito aquilo que você precisava fazer para você ser santo, ser salvo, né? Então você imagina, é como se você fosse o jovem rico, apegado, que nós não tenhamos esse apego às coisas terrenas, né? Que nós sempre olhemos tudo na nossa vida, no seu trabalho, na sua escola, não importa onde você esteja, sempre você consegue empregar um olhar crítico e um olhar que busque a salvação da sua alma. Com amizades, assim, com tudo. Então, olhe e veja na sua vida qual é a única coisa que você precisa fazer para você melhorar e progredir espiritualmente. Então é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. A gente está crescendo com a graça de Deus aí, com nossos inscritos, com as pessoas que têm nos acompanhado. Comenta aqui para mim o que você achou, o que você precisa fazer para encontrar essa sua única coisa e como você pode colocar em prática esse princípio de Pareto, para que a gente cresça na nossa vida de oração, na nossa busca pela santidade e o mais importante, que nós cheguemos no nosso caminho, no nosso destino, que é o céu. Amém? Tamo junto, salve Maria, um abraço!